Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Neste sábado, dia 17 de dezembro, nós começamos a adentrar ainda mais no mistério do Natal, com leituras próprias para cada dia. E hoje nós vamos rezar juntos o Evangelho de Mateus, capítulo 1, dos versículos 1 ao 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste evangelho de hoje, Mateus ele nos traz a genealogia de Jesus, de Abraão até José. E esse evangelho, às vezes, a gente lê, não entende direito, um tanto de nome, um tanto de nomes esquisitos, né, que não tem muito a ver com a nossa cultura, mas é interessante nós pensarmos na importância da história. Os judeus, eles valorizam a história, e muitas vezes nós não valorizamos a nossa ou temos vergonha da nossa história, dos nossos antepassados, pais, avós, bisavós, ou nós nem sabemos quem eles eram, quem eles são. Por isso, irmãos, o primeiro convite para nós hoje é valorizarmos a nossa história. Não somente a nossa história, nossos pais, avós, bisavós, mas a nossa história como igreja, a nossa história como povo de Deus, a nossa história desde lá de Abraão até hoje, ou até mais distante, desde Adão e Eva até hoje, porque ao olharmos essa história, nós não vemos somente santos, nós vemos também pecadores, nós vemos pessoas que tentaram, que erraram, que se arrependeram, que voltaram. E é justamente essa história que nos faz ter confiança, nos faz recomeçar sempre.
É perceber pessoas que mesmo diante de uma fé, eles fraquejaram, se arrependeram e voltaram para Deus. Por isso, irmãos, tenhamos essa consciência dessa nossa história de povo santo, mas também povo pecador. E ao contemplarmos essa história, contemplarmos Deus que caminha, que anda, que está sempre com o seu povo. E é justamente olhando para toda essa história que nós contemplamos hoje. Deus que realizou tantas coisas para o povo da antiga aliança, Ele continua a realizar em nossa vida. Portanto, tudo que Deus fez na história do povo, Ele faz em nossa. E ao olhar para a nossa história, para tudo aquilo que vivemos, por tudo aquilo que construímos, e termos um olhar bom. Muitas vezes nós queremos rasgar as páginas da nossa história, deletar, excluir um acontecimento, um erro, um pecado, e assim como se nós quiséssemos destruir a história que nós vivemos ou omitir coisas que nós vivemos e temos vergonha ou não queremos contar. Mas é justamente o contrário. Jesus hoje nos convida a olhar para a nossa história com um olhar de gratidão, porque é exatamente em nossa história que a misericórdia de Deus se manifesta. É exatamente nas nossas fraquezas, nas nossas virtudes, nas nossas quedas e vitórias, que Deus age, se manifesta e nos resgata. Por isso, irmãos, nesse momento de oração, peçamos essa graça a Deus de olhar para a nossa vida e para a nossa história, não com desprezo, vergonha, mas olharmos para a nossa história com um olhar de gratidão, de misericórdia, enxergando ali Deus, que vem em nosso encontro, nos salva, nos levanta, nos chama pelo nome e nos leva até Ele. Ó Jesus, diante do Teu Evangelho hoje, pedimos a graça de valorizarmos a história do nosso povo, da nossa fé, que caminha, que vive, que cresce até hoje, mas também a nossa história pessoal, certos de que tudo aquilo que vivemos, bom ou mal, virtudes ou defeitos, tudo isso nos ajuda a viver com o Senhor, porque é nesses altos e baixos que o Senhor nos alcança, que o Senhor nos resgata, que o Senhor nos levanta. Por isso, Senhor, toque em nossos olhos, não físicos, mas espirituais, para que possamos enxergar em tudo isso a Tua presença amorosa e misericordiosa. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para escuchar su voz.